A cada 11 minutos, uma pessoa desaparece no Brasil. 60 pessoas desaparecem por dia em São Paulo. 200 mil pessoas desaparecem por ano no Brasil. O mais intrigante disso tudo, 70% de todas essas pessoas quiseram desaparecer. No programa de hoje vamos conhecer a impressionante história do jovem Amadeu, um rapaz autista que ao sair de casa para comprar doces, simplesmente desapareceu. Veremos também o caso do Sr. Francisco, um idoso de 95 anos, portador do mal de Alzheimer, que desapareceu em um passeio com seu filho num tranquilo parque de São Paulo. Pessoas diferentes, de lugares diferentes, que têm em comum o fato de se tornarem desaparecidos. Não fazia muito tempo que a família do jovem Amadeu havia se mudado para uma nova casa na cidade de Diadema, região da Grande São Paulo. Diadema é uma cidade que abriga muitas indústrias e mais de 400 mil habitantes. Para a senhora Maria Zélia, mulher batalhadora, acostumada com as dificuldades do cotidiano, e sua filha, a jovem Jaqueline, apenas um novo lugar para tocar a vida e sua rotina diária. Mas para Amadeu, era um mundo completamente diferente, novo, desconhecido. O Amadeu de criança, a gente não sabia que ele tinha autismo. Então, a gente só veio saber que o Amadeu tinha autismo quando foi levar ele para pré-escola. Que aí ele não se adaptava com outras crianças, né? Ele tinha 4 anos de idade. 26 de outubro de 2013. Era para ser uma tarde tranquila no enorme complexo do Parque de Ciência e Tecnologia da USP, o Cientec, em São Paulo. O professor de remo da USP, Ricardo Linares, aproveitava uma brecha em suas obrigações para passar um tempo com seu idoso pai, o Sr. Francisco, de 95 anos e portador de mal de Alzheimer. Todo desaparecimento, a família ela fica angustiada, ela fica muito preocupada e esse não foi mais um caso diferente. Após um pequeno passeio, ambos se sentaram em um banco e Ricardo acabou cochilando por alguns minutos. A desatenção foi bastante breve, mas foi o suficiente para o Sr. Francisco desaparecer sem deixar vestígios e ter início uma grande agonia na vida da família Linares. Desde pequeno, Amadeu era um rapaz dócil e querido por todos, embora sua condição como autista exigisse uma série de cuidados especiais. Na escola ele aprendeu a reciclar, né? Ele juntava um monte dessas garrafas PET. Ele fez um lixão no fundo da minha casa, né? E eu falei, agora, o que eu faço, né? Porque eu não consigo convencer ele a vender essas garrafas, né? Aí um dia eu falei para ele, poxa, Amadeu, eu queria tanto tirar isso daqui do fundo, sabe? Tem umas árvores tão bonitas, eu queria fazer um bosque aqui, fazer um jardim, pôr coisa para os passarinhos virem cantar para nós, plantar bastante flores aqui atrás, o que você acha? Não quero. Aí o meu irmão falou assim, se você quiser, Amadeu, você pode continuar juntando as latinhas, que aí você tira o coisinha que você quer e aí você vende as latinhas. E ele então aprendeu com o tio dele que ele poderia vender essas latinhas e ganhar dinheiro. Em um dado momento, ele começou a juntar material reciclável, guardando em seu quintal para vender posteriormente e poder comprar salgadinhos e doces. Quando foi umas 6 horas, 6h30 mais ou menos, me deu uma aflição de mãe, assim. Um dia, após ficar envolvido na tarefa de recolher latinhas, Amadeu quis visitar a doceria que ficava perto de sua residência. Como ele ia com frequência nessa doceria, a irmã Jaqueline, que cuidava dele nesse dia, não se preocupou. Mas caiu a noite e Amadeu não voltou. Iniciava-se a maior aventura da vida do jovem autista e uma agonia para sua família que duraria longos anos. Quando foi mais ou menos umas 11 horas, já começou a bater o desespero, porque eu andei a vila toda, o bairro todo e não achava ele. E o pessoal tudo andando comigo. Eu falei, bom, vou ter que ligar para minha mãe. Aí eu peguei e fui e falei para ela que eu não estava conseguindo encontrar o Amadeu.
né, que o Amadeu havia sumido. Ao sair de casa naquele fatídico dia de 2009, Amadeu saiu andando e, por não estar ainda ambientado com a nova vizinhança, se viu perdido. Buscando desesperadamente se achar, mas com sua dificuldade de comunicação causada pelo autismo e sem poder contar com algum conhecido, vagou sem rumo, cada vez para mais longe. Os dias viraram semanas, meses, anos, e a família não perdia a esperança em encontrar Amadeu vivo. Muitas informações eram vagas e desencontradas, e muitas vezes a família chegou perto de encontrá-lo, mas falhou. Enquanto isso, para sobreviver, Amadeu recolhia e vendia latinhas de alumínio que encontrava pelas ruas ou contava com a caridade alheia. O tempo passou e um fato mudaria os rumos dessa história. Através de uma líder comunitária do bairro onde morava, a mãe de Amadeu conheceu Sidney, artista forense experiente, especializado em retrato falado e também em uma técnica nova chamada de progressão fotográfica ou fotoenvelhecimento. Falando um pouco sobre o método de trabalho, é um método bastante complicado. Muitas vezes a fotografia que a família fornece não é uma fotografia boa, adequada, na verdade, para a gente começar um processo de envelhecimento. Principalmente se a fotografia estiver de perfil, se estiver com algum acessório no rosto, como boné, com óculos, piercings, né? Então, assim, detalhes que prejudicam, na verdade. É importante dizer que a última fotografia, muitas vezes, ela não será útil, e sim uma fotografia que tenha o rosto dele de frente. A gente pede fotografias dos irmãos, pede fotografias dos pais, né, deste desaparecido, e é feito ali uma reunião ali de informações, né? São espalhadas mesmo as fotografias de uma mesa e você vai olhando, vai fazendo um estudo de tendência. Quem essa criança se assemelha? Olha, o Amadeu lembra a mãe. Não, o Amadeu herdou traços do pai. Então a gente vai puxando mais para os traços do pai. Se ele tiver, por exemplo, um tipo de cabelo, uma linha de cabelo, né, mais aparente, a gente procura saber se o pai tem tendência à calvície, né? Então todos esses fatores a gente acaba colocando nessa metodologia. Uma foto envelhecida feita pelo perito Sidney seria exibida em rede nacional durante a cobertura do evento do Dia da Pessoa Desaparecida em São Paulo. Presente também a este evento, a senhora Maria Zélia, mãe de Amadeu, conheceria a delegada Maria Helena, titular do Departamento de Pessoas Desaparecidas do DHPP. Com relação à delegada Maria Helena, eu conheci ela num evento que a Lina Mara fez ali na Barra Funda, onde se comemorava o Dia da Criança e Adolescente Desaparecido. E eu vi a delegada Maria Helena, que ela falou lá nesse evento. Eu fiquei conhecendo ela. Ela estava com uma fotografia, qual era de envelhecimento, progressão de idade do desaparecido, teria sido feita pelo nosso departamento alguns meses anteriores. E falei com ela que eu precisava muito conversar com ela. Pensei, quem sabe agora eu tenho do DHPP ajuda que eu não tive até agora, né? Pedi à dona Maria Zélia que me aguardasse, que naquele momento eu estava dando entrevista, e me procurasse no dia seguinte no DHPP. Mas antes dela me procurar, ela mostrou também em uma entrevista a foto do seu filho desaparecido. A foto envelhecida por Sidney e apresentada na reportagem da TV seria vista por um funcionário de uma clínica em Sorocaba, interior de São Paulo, que notaria uma grande semelhança com um dos internos, que não possuía nenhuma identificação. Mas seria ele Amadeu? Seu Francisco era um homem calmo, com uma história de vida centrada no cuidado à família e na dedicação ao trabalho. O pai Francisco, ele era assim, tinha uma pessoa assim calma, tranquila, sempre foi muito trabalhador, a vida dele, né, trabalhou praticamente até os 70 anos de idade. Depois tinha o sítio dele que ele cuidava, né, morava também, durante muito tempo nesse sítio, cuidando. E assim, não era uma pessoa assim muito extrovertida, mas uma pessoa boa, de bom coração, sempre excelente pai, né? Excelente, nunca deixou faltar nada pra gente em casa. Com os anos, a doença de Alzheimer, mal que aflige principalmente idosos, caracterizada pela perda de memória e confusão mental, entre outros sintomas, tornou-se o Francisco dependente de cuidados constantes.
Terminava o trabalho, vinha para casa cedo, trabalhava, né? Durante o trabalho ficava uma pessoa cuidando dele e ao retornar eu era responsável também pela refeição dele da noite, né? A medicação, os cuidados necessários, conversar, saber se precisava de alguma coisa, né? Tentar propiciar ele algum lazer, alguma atividade física, né? Sair, passear, distrair para não ficar muito tempo dentro de casa ou acamado, né? Ultimamente ele estava um pouco deprimido, ficava muito tempo deitado. Naquele dia de primavera, no final de outubro, estava quente e o dia era propício para passear. O Sr. Ricardo e seu pai fizeram um lanche e andaram pelas belas praças do complexo Cientec na zona sul da cidade de São Paulo, quando decidiram sentar um pouco. O Sr. Francisco estava agitado, querendo voltar para casa, mas convencido pelo filho, sentou-se ao seu lado. O longo passeio, somado a uma cansativa rotina diária de aulas, levaram o professor Ricardo a um breve cochilo. E este fato mudaria sua vida. Ele levantou, tomou o banho dele normalmente, os cuidados de higiene, tomou seu café da manhã, né? E aí a gente saiu por volta de umas 11 horas da manhã, mais ou menos. Passei aqui na USP para pegar mais um rapaz que ia acompanhar a gente. Fomos até o parque, o Cientec, ali na USP, em frente ao zoológico. Chegamos lá por volta de 1h, né? Aí tomamos um lanche, levei ele para caminhar pelo parque, conhecer, que é um lugar bem bonito ali. Demos uma volta no lago, sentamos num banco assim de jardim, ficamos ali descansando. Ao abrir os olhos, o Sr. Ricardo percebeu que seu pai havia desaparecido. E a angústia tomou conta do professor. Era terrível imaginar seu pai doente e debilitado, sozinho, sem dinheiro ou documentos, perdido no enorme parque que possui milhões de metros quadrados de Mata Atlântica preservada. Aflito, o Sr. Ricardo logo procurou ajuda da segurança do parque e a busca pelo idoso começou. Quando eu acordei, ele não estava mais do lado. Imediatamente a gente deu um alarme que ele havia desaparecido, né? Tenho acompanhado, assim, tenho recebido um apoio bem grande do DHPP, né? E acho que eles estão se empenhando bastante também. É um número de pessoas desaparecidas muito grande, mas eu sinto que eles sempre fui bem recebido ali, eles, na medida possível, têm prestado um serviço de apoio para a gente nesse sentido de colaborar na busca e na localização dele. Tanto os familiares de seu Francisco quanto o DHPP iniciaram uma intensa busca por informações, inclusive utilizando todos os recursos disponíveis e a mídia. Fora a divulgação com panfletos, cartazes, eu tenho também uma carreta que eu reboco ela com 2 banners pela cidade, parando em terminais rodoviários, praças ou locais onde de bastante movimentação e visibilidade. O primeiro e o segundo dia tudo bem, mas a partir do terceiro dia tinha todo o registro no DHPP, dele, dados de que estava sendo procurado, de busca, de fotos, né? Então a intriga maior é essa, como ele não buscou, não sei se buscou, se aconteceu alguma coisa com ele fora desse contexto que a gente imagina, que teve um prejuízo tão grande em termos da saúde dele a ponto dele não saber buscar mais nenhum desses recursos. Foram feitas buscas em hospitais, clínicas, albergues e necrotérios. Até uma busca por sonar e com a ajuda de mergulhadores foi realizada no enorme lago no interior do Parque Cientec. Teria o Sr. Francisco se desequilibrado e caído na água? A foto envelhecida por Sidney e apresentada na reportagem da TV seria vista por um funcionário de uma clínica em Sorocaba, interior de São Paulo, que notaria uma grande semelhança com um dos internos, que não possuía nenhuma identificação. Imediatamente, o funcionário da clínica entra em contato com a doutora Maria Helena no DHPP. Chamei a dona Maria Zélia para comparecer à delegacia para verificar se havia mesmo semelhança, se poderia ser o filho desaparecido. Mostrei a ela a foto, o qual estava no site da Polícia Civil, e quando mostrei a foto atual, e ela se emocionou muito, chorou muito naquele momento, ela dizia que era o bebê dela.
Foram feitas buscas em hospitais, clínicas, albergues e necrotérios. Até uma busca por sonar e com a ajuda de mergulhadores foi realizada no enorme lago no interior do Parque Cientec. As buscas nas águas turvas do lago se mostraram infrutíferas. As câmeras de segurança do parque foram lembradas. Elas poderiam trazer preciosas informações, mas misteriosamente nada mostraram, como se o Sr. Francisco tivesse desaparecido no ar. Na opinião da delegada do DHPP, doutora Maria Helena, a situação é ainda mais delicada, pois além da idade avançada, Sr. Francisco também é portador do mal de Alzheimer. Ele não sabe falar o seu nome, ele não sabe informar sobre a família. Então, se ele estiver em algum lugar, ou clínica, ou em alguma casa que alguém o levou para dar apoio e ali ficou, ele também não sabe o seu nome. E a família também não vai saber de quem se trata. Durante as investigações, diversas pessoas afirmam tê-lo visto em pontos diferentes da cidade. Porém, nada mostrou que essas afirmações eram verdadeiras. Seu filho, o professor Ricardo, acha difícil entender o porquê seu pai não procurou algum auxílio ou ajuda. Eu só pediria se alguém realmente estivesse com ele, sensibilizasse, buscasse um recurso de informação, porque tem todos os registros, porque a família sofre muito, seja eu como filho, a minha irmã, filha também, meu filho Gabriel, minha mulher, são as pessoas que estavam mais ligadas, então a gente sente um desgaste nesse período muito grande, né, porque a gente não consegue ter uma tranquilidade enquanto não encontrar uma resposta para isso. O que teria acontecido a Sr. Francisco durante aquele breve período em que seu filho fechou os olhos? Ele teve ajuda para sair do parque? A foto envelhecida por Sidney e apresentada na reportagem da TV seria vista por um funcionário de uma clínica em Sorocaba, interior de São Paulo, que notaria uma grande semelhança com um dos internos, que não possuía nenhuma identificação. Imediatamente, o funcionário da clínica entra em contato com a doutora Maria Helena no DHPP. Chamei a dona Maria Zélia para comparecer à delegacia para verificar se havia mesmo semelhança, se poderia ser o filho desaparecido. A partir disso, começou um doloroso processo de reconhecimento daquele rapaz. Primeiramente através de uma foto enviada pelo funcionário da clínica ao DHPP, depois com a ida da mãe de Amadeu à clínica em Sorocaba. Contudo, o coração de mãe, que não se engana, já palpitava. Ao abrir a porta da clínica, o palpite se mostrou certeiro. O jovem da foto era Amadeu, seu filho perdido. Foi assim muito emocionante, eu me emocionei muito, porque ele entrou e foi em direção à mãe. Foi lindo. Eles se abraçaram e ele a chamou de mãe e ela a chamava de meu bebê. E nesses 20 anos de delegada, que trabalhei já em muitas situações, mas essa situação foi muito emocionante. Cuidado com ele, acho que ele, coitado, nem respira direito, né? Às vezes eu falo até pra minha mãe que a gente sufoca tanto ele, assim, com medo de perder ele. Até ele mesmo tem medo de se perder, né? Outro dia também tinha um médico, aí fui andando devagarzinho. Tinha um caminhão de bebida, né, que tava entregando coisa na adega. E em seguida tinha mais 3 caminhões. Então ele passou bem pelo meio dos caminhões e eu fui pelo outro lado. Quando ele viu que eu não tava, ele começou a pôr a mão na cabeça, a ficar desesperado. Aí eu saí do outro lado e falei, mas eu tô aqui. Ele já abriu um sorriso, aí veio e passou a mão no meu rosto, tipo dizendo, você tá aqui, você não me deixou. Aí eu falei, pode ficar tranquilo, que agora você não vai se perder mais. Desorientado e confuso em seu novo bairro, Amadeu seguiu andando pensando estar no caminho de casa, mas estava cada vez mais longe. Acolhido pelas autoridades, foi levado pelo poder público que o manteve a salvo em uma clínica a mais de 100 quilômetros de sua residência na cidade de Sorocaba. A sorte e o trabalho do DHPP conseguiram trazer um final feliz para essa história e após 4 longos anos, Amadeu reencontrou sua família. O idoso que diversas pessoas afirmam ser o Sr. Francisco, seria ele mesmo?
De concreto no momento, apenas a dor, o sofrimento e a agonia da família. Não perdi a esperança não, continuo buscando, né? Seja de que forma for, como ele estiver, ou adoentado, ou bem. A gente tem sempre a esperança que vai encontrá-lo bem, mas pode não ocorrer também. Mas não importa como ele estiver, a gente gostaria, toda a família gostaria de encontrá-lo novamente. Sim. Com referência a idosos, eu aconselho que a família não o deixe sozinho. Se tiver uma porta aberta, ele sai, ele quer andar. Então é preciso que sempre tenha alguém próximo ao idoso. Outra situação seria a identificação da pulseira, com o nome, o celular, o telefone de casa. Isso é muito importante, de forma que o idoso não possa tirar aquela pulseira. Se colocar um cordão com uma medalha, ele poderá retirar, mas a pulseira coloca-se de uma forma que ele não retire. Até agora, nada se sabe sobre o paradeiro do Sr. Francisco, bem como o que aconteceu naquela terrível tarde de outubro. Se você viu este homem ou tiver qualquer informação sobre seu paradeiro, entre em contato imediatamente com o Departamento de Pessoas Desaparecidas do DHPP no telefone em sua tela. Enquanto a gente não tiver uma resposta para essa situação, pode ter vindo a óbito? Pode, é uma possibilidade, a gente não descarta isso também, mas gostaria de ter essa resposta para a gente poder se tranquilizar.